Pessoal, essa não é a primeira vez em que eu abordo esse tema. A figura paterna desempenha um papel fundamental no desenvolvimento psicossocial de um indivíduo, moldando aí percepções de segurança, estrutura, autoridade e valor próprio. Contudo, nem todas as experiências com o pai são de apoio e nutrição. A ferida paterna emerge de experiências complexas e por vezes dolorosas com a figura paternal, seja por ausência física ou emocional, indiferença, crítica excessiva ou abuso. Hoje exploraremos a natureza da ferida paterna, das suas manifestações na vida adulta e o caminho essencial para sua cura e integração, visando uma existência mais plena e autêntica. A origem da ferida paterna reside frequentemente em experiências precoces de privação emocional ou trauma. Um pai ausente pode deixar um vácuo de proteção e orientação, levando o indivíduo a sentir-se desamparado ou a buscar validação externa incessante. Um pai excessivamente crítico ou autoritário, por exemplo, pode instigar sentimentos de inadequação, medo do fracasso ou uma busca incansável por aprovação. E a indiferença paterna, por sua vez, pode gerar uma profunda sensação de invisibilidade e falta de valor, impactando a autoestima e a capacidade de formar laços significativos. Essas experiências muitas vezes não são processadas na infância e permanecem escondidas no inconsciente, tornando-se uma sombra que influencia fortemente a vida adulta, mas que um dia, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer. Um cenário particularmente doloroso ocorre quando a criança é privada da convivência com o pai por decisão da mãe ou de outro responsável, por exemplo, por meio de distanciamento físico ou alienação parental, que é basicamente a desconstrução da imagem do pai e, em derradeira esfera, da masculinidade em geral, como se fosse algo ruim ou execrável. Nesses casos, pessoal, a ausência paterna não é meramente circunstancial, mas sim imposta, muitas vezes acompanhada de narrativas negativas ou distorcidas sobre o pai. Portanto, o execrável é a prática da alienação parental. Essa privação forçada gera na criança sentimentos de confusão, raiva, lealdade dividida e uma profunda sensação de injustiça. A ferida aqui não é apenas a falta de uma figura paterna, mas também a vivência de um conflito externo que impede uma relação natural, somado a camadas de complexidade emocional e dificultando o processamento da ausência de forma saudável. Contudo, é imperativo reconhecer que essa privação imposta não causa sofrimento apenas à criança. O pai, que é impedido de conviver com seus filhos, enfrenta uma dor e uma angústia profundas e avassaladoras. Ver-se afastado, ter seu papel parental negado e ser privado dos momentos essenciais de crescimento e conexão com os filhos gera um sentimento de impotência, injustiça e de luto contínuo. E essa experiência leva, sim, a quadros de depressão, ansiedade e um profundo vazio, afetando a saúde mental desse pai e o seu bem-estar geral, demonstrando que a ferida da separação atinge ambos os lados da relação e em todos os aspectos. Adicionalmente, a ferida paterna manifesta-se de forma única em crianças que crescem sem saber a identidade de seus pais biológicos, seja porque a mãe não a revelou ou porque as circunstâncias impossibilitaram esse conhecimento. Nesses casos, a ausência é acompanhada por um vazio identitário, uma lacuna fundamental sobre as suas origens, sua história familiar e até mesmo aspectos de sua própria genética e temperamento. Essa falta de conhecimento gera uma busca incessante por respostas, um sentimento de não pertencimento ou de incompletude, ou ainda uma fantasia constante sobre quem seria esse pai desconhecido, impactando a formação da identidade e o senso de enraizamento no mundo. As manifestações dessa ferida no comportamento e nos relacionamentos adultos são vastas e, por vezes, sutis. Indivíduos com uma ferida paterna não resolvida podem apresentar dificuldades de estabelecer limites saudáveis,
buscando constantemente aí aprovação, ou inversamente, rebelando-se contra toda e qualquer forma de autoridade, como se todos os homens fossem cretinos e que essa é a regra no caso dos meninos, e como se os homens nunca prestam no caso das meninas. Relacionamentos amorosos podem ser marcados por padrões de dependência, medo do abandono, dificuldade de confiar ou atração por parceiros que replicam o padrão paterno disfuncional. Inclusive, profissionalmente, cria-se uma busca incessante por sucesso a fim de compensar a falta de reconhecimento ou uma sabotagem inconsciente de oportunidades. A autoestima é frequentemente abalada, levando a um diálogo interno de confiança, desconfiança, autocrítica, crítica, suficiência e insuficiência, evidenciando como a sombra paterna se projeta em todas as esferas da vida. Compreendam que o caminho para a cura da ferida paterna é uma jornada de autodescoberta e integração. O primeiro passo é o reconhecimento da existência dessa ferida e a aceitação do seu impacto. Não se trata de culpar a figura paterna, mas de compreender como as experiências passadas moldaram o presente. E estão moldando ainda o presente. A conscientização dos padrões inconscientes é crucial, difícil, porém crucial. Por meio de reflexão, terapia, práticas de autoconhecimento, é possível sim identificar como as antigas dinâmicas estão se manifestando. A integração da sombra às partes de nós que foram reprimidas ou negadas lá atrás é fundamental para recuperar a totalidade do ser. Isso envolve reparentar a si mesmo, ou seja, aprender a fornecer a si próprio o amor, a validação, a segurança e as orientações que podem ter faltado na infância, o que é bem difícil, eu reconheço. À medida que a ferida paterna começa a cicatrizar, os resultados são profundamente transformadores. Relacionamentos então se tornam mais autênticos, baseados na interdependência saudável, em vez de dependência ou da evitação. A busca por aprovação externa diminui, substituída aí por um senso de valor intrínseco. A capacidade de estabelecer limites claros e de confiar em si mesmo se fortalece. Em essência, a cura da ferida paterna é um processo de individuação, onde o indivíduo assume a responsabilidade por sua própria jornada, tornando-se o adulto consciente e autônomo que pode agora nutrir as partes feridas do seu eu. O que não quer dizer, claro, que os traumas e as frustrações desaparecerão como num toque de mágica. Em conclusão, a ferida paterna é um arquétipo poderoso que ressoa na psique de muitos. Seu impacto vai além das relações familiares, muito além, influenciando profundamente a autoimagem, os relacionamentos e o sucesso na vida. Contudo, ao reconhecer e trabalhar ativamente para curar essa ferida, os indivíduos podem transcender os padrões limitantes do passado. Esse processo não apenas libera o sofrimento pessoal, mas também quebra ciclos geracionais inteiros, permitindo uma vida de maior integridade, autenticidade, qualidade e conexão significativa. Não façam esse tipo de coisa com seus filhos ou com suas filhas, porque os resultados normalmente são catastróficos e não raramente incuráveis, e não sempre são perceptíveis de cara. Abraços.